E tem aquela vez na qual Mark Miller matou todos os super-heróis reunindo todos os vilões existentes. Pela segunda ou terceira vez que ele fez isso. Mas essa tinha um Wolverine no meio. Eu vou contar essa história hoje, logo depois da vinheta. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men Sagas, Wolverine, o Velho Logan. Essa é uma saga solo do Wolverine, saiu na revista solo do Wolverine. Já foi encadernada algumas vezes em português. Eu tenho essa versão aqui, a versão da Salvat, da coleção de graphic novels Marvel. Eu tive ela nas mensais do Wolverine, que eu colecionava as mensais do Wolverine quando saiu. É uma história que eu gosto bastante. Não é nenhum clássico, não é nada disso. Mas é uma visão interessante do universo Marvel, um futuro que sai assim, bem fora da curva. É claro, até já disse isso para vocês, é uma ideia que o Mark Miller já refogou, já reaproveitou algumas vezes. Mesmo assim, caiu muito bem no universo Marvel. É como se fosse Atos de Vingança 2.0. Olha que ideia interessante. Os vilões, todos os vilões, um dia se juntaram e atacaram os heróis, porque afinal existe aí pelo menos 20 vilões para cada super-herói, ou 20 equipes de vilões para cada equipe de super-heróis. Se eles podiam se reunir para atacar os heróis, eles ainda podiam trocar os alvos e trocar informações para ter ataques mais precisos contra aqueles alvos. É um plano que já foi feito em Atos de Vingança. Tudo bem, Atos de Vingança não foi escrito pelo Mark Miller. O Mark Miller escreveu esse plano, já disse que ele já aconteceu no seu universo na história, o Procurado, e ele trouxe aqui para o Wolverine. Então o Wolverine, 50 anos no futuro, num futuro que a gente pode ver que é um futuro meio que dos X-Men dos anos 90, como se fosse 50 anos após aquela fase, a fase da gênese mutante e tudo mais, está tudo destruído e tem alguns sobreviventes. E o mundo foi loteado pelos vilões que venceram essa guerra, pelos líderes dos vilões, porque todos os vilões participaram junto, mas 50 anos depois, até esses líderes já mudaram um pouco. Como eu falei, eu gosto da história, mas ela é uma aventurona. Ela é aquela aventura de estrada, O cara pega uma missão, ele tem que atravessar um mapa, aí tem os inimigos, tem as coisas, mini quests no meio desse mapa, tem o objetivo no final, e aqui nesse caso, como em vários outros, quando chega no final dá uma reviravolta que produz a verdadeira missão. Eu vou contar essa história completa para vocês hoje, como eu faço em todo X-Men Sagas, aqui do canal Fator X, É a nossa playlist de sagas completas dos mutantes, dos X-Men, de personagens solo ou de outras equipes X, então eu sempre trago isso aqui. Trago também X-Men principais personagens com a biografia dos mutantes, seus aliados, seus adversários e personagens coadjuvantes importantes. E trago também lives, trago review de revistas quando eu consigo adquirir, As revistas estão bem caras, eu não tenho conseguido adquirir recentemente. E esse é o conteúdo aqui do nosso canal. Então se você não conhece, está conhecendo hoje, aproveita esse vídeo, vai ter spoilers, Eu vou contar a história completa para vocês daqui a pouco de O Velho Logan. Se você gostar da história, ou se você se interessar só por essa parte aqui da abertura, tem link da Amazon aqui na descrição para você comprar a republicação mais recente dessa história. Tem link da Amazon de outras revistas dos mutantes e tem link da Panini também. Todos esses links ajudam aqui o canal, Você dá uma comissão para o canal quando compra por esses links e não aumenta em nada o preço que você vai pagar. Você também pode ajudar o canal a fazer uma doação via Pix, através desse QR Code, ou da própria chave que também está aqui na descrição. Pode ajudar o canal entrando em contato e me enviando algo, combinando para me enviar algo. As revistas com certeza que você enviar vão virar vídeo aqui no canal também, e eu agradeço demais. E você pode se tornar membro e assistir nossos vídeos antecipadamente, além de pagar um pouco por mês, que também contribui para o canal. Se nada disso for possível a você, você pode nos ajudar curtindo o vídeo, se inscrevendo se ainda não é inscrito, ativando o sininho para receber as notificações, fazendo comentário, colocando o vídeo numa playlist pública, enviando esse link para grupos de WhatsApp, Facebook ou para aquele amigo que gosta de X-Men, e tudo isso ajuda muito e eu agradeço demais. Agora vamos lá para a saga completa, Wolverine, o Velho Logan, aqui no canal Fator X. A nossa história começa com o Velho Logan, sua família, uma esposa e duas crianças, e uma fazenda numa área desértica dos Estados Unidos completamente destruídos já 50 anos depois de que os vilões se uniram e tomaram o poder. O Velho Logan foi tentar vender alguns porcos, até conseguiu, mas obteve menos da metade do dinheiro que ele esperava e ele tem que pagar o aluguel, porque o território no qual ele vive, no qual a família dele vive, pertence a um dos vilões. E esse vilão vai surpreender a gente, porque o vilão para quem o Velho Logan tem que pagar aluguel é o Hulk. Isso mesmo. O Hulk passou para o lado dos vilões. Durante o levante dos vilões, eles tentaram matar o Hulk com uma bomba gama.
Isso enlouqueceu ele de vez, ou então o libertou seu subconsciente. O que importa é que o Hulk acabou dominando dos territórios, mas entrando em acordo com os vilões, e ele construiu a Gangue Hulk. Ele começou a ter filhos com Jennifer Walters, a mulher Hulk. E apesar da história não dizer isso com todas as letras, dá para entender que foi contra a vontade dela. Depois, seus filhos tiveram filhos com outras pessoas e 50 anos depois, essas terras estão infestadas de Hulks. São eles que controlam o território, essa parte dos Estados Unidos, e é para eles que o velho Logan tem que pagar aluguel. Bom, eles chegam, dão uma surra no Logan. Já de cara, ele imagina voltar aos velhos tempos, desembainhar as garras e se vingar dos caras, mas ele aceita, fica quieto. Eles jogam na cara dele que sabem que ele já foi um herói, que ele pode se defender, que eles estão esperando isso, mas ele não faz nada. Depois da surra, eles vão embora e dão mais um mês de prazo pro Wolverine. No mês que vem, ele tem que entregar 2 aluguéis. E levou o corretivo por ter atrasado aquele mês. Pode parecer beleza, tá tudo bem, mas a verdade é que ele não tem de onde tirar o dinheiro. É quando vai aparecer o Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro não é mais um herói. Ele foi cegado durante o ataque dos vilões. Foi deixado vivo. Ele até disse, falou, os vilões não ligaram para mim, era só me matar, eu já estava cego. Mas não, eu não era importante como os outros heróis, eles me deixaram vivo, eu tô aqui ainda. Ele diz então que tem os seus negócios, né, que deixou essa vida de super-herói para lá, e que ele está levando uma carga para Nova Babilônia, a parte dos Estados Unidos que é controlada por um outro vilão. Para isso ele tem que atravessar as partes controladas por outros vilões além do Hulk, né? Então tem a parte do Rei do Crime, que antes era parte do Magneto, que foi tomada por um novo Rei do Crime, que não é o Wilson Fisk. E ele precisa de um navegador, porque ele é cego. Ele está dirigindo o antigo Bug-Aranha do Homem-Aranha. Isso mesmo, aquele que você via lá na série animada do Homem-Aranha. Ele dirige, mesmo cego. Ele precisa de alguém que avise dos buracos e os perigos no caminho. E ele está disposto a pagar pro Wolverine o suficiente para ele pagar 2 meses de aluguel. O Wolverine não, pro Logan. Inclusive ele se recusa a ser chamado de Wolverine o tempo todo. Ele tem alguns flashbacks, a gente vê que ele lutou contra vários vilões na Mansão X, depois a gente vê ele completamente destruído, andando em direção, em algum lugar, né, uma luz vindo ali, que a gente não sabe o que é, e fica, nesse ponto da história, um pouco nebuloso, o que pôs fim ao Wolverine e iniciou a vida do homem que hoje é o Velho Logan. No caminho em direção à Nova Babilônia, a dupla vai parar em A Queda do Martelo, a cidade americana rebatizada com esse nome, porque ali foi derrotado o poderoso Thor, e ali tá caído o Mjolnir, que não pode ser erguido por ninguém, porque ninguém mais é digno 50 anos no futuro. Então o martelo tá lá e a cidade se construiu ao redor. Lá, Tonya Parker, a filha do Peter Parker, já uma mulher mais velha e ex-mulher do Barton, tem uma oficina junto com o Pacífico Ultron 6. O Barton passa lá para saber da menina dele, eles têm uma filha em comum, a Ashley. E o que a Tonya conta para ele? A Ashley se vestiu de super-heroína, afinal ela é a neta do Homem-Aranha e filha do Gavião Arqueiro, reuniu um grupo e foi tentar destronar o Rei do Crime, que é o líder do território ali, onde eles estão passando agora. E pior, ela foi feita prisioneira e está para ser executada. O Barton então desvia o caminho a contragosto do velho Logan. O Logan fala, olha, beleza, vou garantir que você chegue lá como seu navegador. Isso não pode me atrasar para trazer o dinheiro para minha família e eu não vou participar. Eu sou pacifista agora, eu não luto. O Barton não engole muito, mas acredita. Dirige até lá com as orientações do Logan. Chega, ataca o Rei do Crime. O Rei do Crime tem uma espécie de coliseu, né? Ele fez isso num estádio e ele pega os inimigos dele e colocam lá para ser devorados por dinossauros que foram importados da Terra Selvagem. E que alguns deles estão soltos, inclusive por todos os Estados Unidos, porque os vilões, compradores particulares trouxeram e depois largaram os bichos por aí. Mas bom, alguns estão lá. Os parceiros da Ashley, uma espécie de novo Demolidor, um outro cara lá, são devorados pelos dinossauros e ela é prisioneira e em breve vai ser solta lá também para ser devorada. Mas aí chega o Bug-Aranha. O Barton já chega disparando flecha em todo mundo, consegue libertar a filha. O Logan acha que a missão está resolvida, mas o próprio Rei do Crime chega apenas para ser decapitado pela Ashley. Acabou, né? O vilão foi derrotado, a Ashley está salva, o Barton salvou a filha, né? O Logan tá bravo ali com tudo, mas beleza, não teve que sujar as mãos. E aí vem a reviravolta. E o Barton já tinha dado a entender isso. Falou, mas minha filha nunca foi muito heroína, Tonya. Que estranho ela ter ido tentar derrotar o vilão. Ela não tentou derrotar o cara para libertar o povo. Ela quer ser dona do território. E a próxima missão dela é matar o pai. Missão não, né? A próxima vontade dela é matar o pai e falar, não, agora eu sou chefe disso aqui tudo. O Logan sai dirigindo o Bug-Aranha e salva o Barton, que está muito chocado com a reviravolta, apesar de não ter confiado na filha desde o começo. E saem sendo perseguidos pelos capangas do Rei do Crime, desse novo Rei do Crime, né? Mas que agora a Ashley substituiu ele. Ao matá-lo, ela assumiu o controle. Eles contam que ele matou o Magneto antes, esse novo Rei do Crime, que era o chefe daquele território. Mas bom, e aí os caras já estão obedecendo a Ashley, e aí estão perseguindo o Barton. Eles vão dirigindo. No caminho, eles já tinham encontrado outras ameaças, como uma gangue chamada os Motoqueiros Fantasmas. E também cidades inteiras que afundaram no deserto, porque embaixo a sustentação da cidade
foi corroída por toperoides, os toperoides do topeira mesmo. E eles estão cada vez mais agressivos sem seu líder. Isso é importante porque eles vão passar por um outro território cujo chão é oco por causa da ação dos toperoides. E aí o carro, o Bug-Aranha vai cair com o Gavião Arqueiro e com o velho Logan, mas também todos os carros de todos os caras que estão perseguindo eles vão cair numa enorme cratera e de noite. E aí a gente vai ver que os toperoides são canibais, porque eles vão atacar todo mundo. O velho Logan vai demorar um tempo para recuperar a consciência, mas nesse tempo os toperoides só atacaram os caras que caíram mais atrás deles. Vai conseguir libertar o Barton, que também não foi atacado pelos toperoides ainda. Eles vão afastar os toperoides com umas luzes artificiais, beleza. E aí vão sair dirigindo o Bug-Aranha. Apesar deles estarem numa cratera, o Barton lembra rapidamente o Logan. Esse bug foi do Homem-Aranha, ele faz tudo que uma aranha faz. Então ele sobe pelas paredes e os caras partem. Eles vão continuar dirigindo pelo deserto, vão continuar encontrando dinossauros, mas a gente vê que o Venom está espreitando eles. E não a entidade Venom que a gente conhece, mas só o simbionte. E o simbionte, provavelmente com fome ali, vai tomar um dinossauro, vai dominar um dinossauro como fazia com o Ed Brock, né? O Ed Brock tinha uma relação de simbiose, mas o dinossauro não é inteligente, não é consciente, assim como os seres humanos, e vai começar a perseguir os dois para se alimentar. Os dois vão tentar fugir com o Bug-Aranha, mas não tem grande vantagem em relação àquele dinossauro que é muito rápido. Só que eles aparecem nos monitores de uma outra pessoa, Emma Frost, que mora no subsolo da região a qual eles chegaram. E é casada com o Raio Negro, que vai salvá-los usando seus poderes. O Venom é principalmente suscetível a poderes com som, ele é muito vulnerável ao som, então o Raio Negro vai rapidinho matar o Venom e libertar o dinossauro, que também não parece sobreviver à separação, nem ao golpe, nem ao grito do Raio Negro. Na verdade é um breve murmúrio que ele diz. O Bug-Aranha vai tombar, e quando nossos heróis acordarem, eles vão ter sido teletransportados para dentro da base da Emma Frost. Lá, o Bug-Aranha está sendo reparado. Tem ali uma lavação de roupa suja, porque o Barton fala que ela fez um acordo com os vilões para sobreviver e tal. Ela conta que os mutantes sobreviveram graças a esse acordo, mas que já faz um tempo que não nascem novos mutantes. Pelo jeito, eles não eram o próximo estágio da evolução humana. Na verdade, talvez tenham sido só um acidente genético mesmo. Existem cerca de 20 apenas deles agora. Vivem com a Emma e com seu marido, o Raio Negro. O Bug consertado, o Barton recuperado, o velho Logan recuperado, o carro é entregue e eles seguem viagem mais uma vez. Mas agora é a hora de um breve interlúdio, porque durante a conversa entre os personagens ao longo da viagem, o Logan finalmente contou porque ele se tornou um pacifista, porque o Wolverine morreu, mas o Logan continua vivo. Acontece que justamente quando os vilões se organizaram, os X-Men não foram atacados por vilões dos X-Men, só que eles não sabiam disso. O que aconteceu aparentemente, pelo menos pelos olhos do Wolverine, foi que a mansão foi invadida, né? Houve uma explosão e começaram a entrar vilões misturados, Dente de Sabre, mas também Mercenário, outros inimigos do universo Marvel, Conflito, que também é inimigo dos X-Men. E o Wolverine partiu, né, desembanhou as garras e partiu para proteger os X-Men e os alunos da mansão, lutando contra todos esses caras, ouvindo suas frases, ouvindo suas explicações, suas bravatas, né? Ah, nós nos reunimos, eles que explicam, né? O Conflito explica todo o plano. Tem mais de 50 vilões para cada super-herói, a gente se juntou todo mundo finalmente, demorou pra gente fazer isso, a gente trocou de vilões, né? Você pode ver que tem vilões diferentes aqui, e o Wolverine não quer saber de nada, vai lutando, vai tentando matar vilões para salvar alunos, para salvar os X-Men. Só que de vez em quando tem um ou outro vilão que grita, que se assusta. E o último dos vilões que ele está matando fala: por que você está fazendo isso? Você tinha que estar do nosso lado, cara, você é nosso amigo. Ele fala: que? Amigo dos vilões? É quando esse último cara, que é o mercenário, morre, que o Wolverine vai ver que não é ele, é a Jubileu. E aí toda a ilusão é desfeita. O cara que atacou os X-Men foi o Mistério. O Mistério enganou o Wolverine para ver seus companheiros como vilões atacando a mansão. Ele é o mestre das ilusões. E o Wolverine explica, falou: olha, ele usou ilusões olfativas, ele confundiu meus sentidos super aguçados. Ele confundiu o que eu estava ouvindo, eu estava ouvindo outra coisa, as imagens, tudo, ele me enganou perfeitamente. A verdade é que no levante dos vilões, quem matou os X-Men foi o próprio Wolverine. E ele não aguentou isso. Ele não aguentou, ele ficou vagando, ele não sabe se por dias, horas, semanas, ele não faz ideia. Mas até que ele chegou a uma linha de trem. E lá ele decidiu, por fim o Wolverine deitou na linha do trem. Mas com esse tremendo fator de cura e com o esqueleto de adamante, apesar dele se posicionar certinho, nem decapitado ele foi. Ele sofreu muita dor, demorou muito tempo para se regenerar, mas quando acordou dos danos infligidos a si mesmo ao se colocar na linha do trem, ele tinha decidido. O Wolverine havia morrido. E desde então, ele é apenas o Logan. E agora, 50 anos depois, ele é só o velho Logan. A dupla finalmente chega ao seu destino, Nova Babilônia. E lá, o Barton conta a verdade para o Wolverine. Ele não está fazendo negócios, principalmente negócios ilegais, como ele sugeriu desde o começo. Ele está transportando soro do super soldado
por uma nova resistência que ele ouviu falar. Ele conseguiu 99 frascos do soro. Eles vão formar uma nova equipe de super soldados. Eles inclusive já têm o nome, Vingadores, e vão atacar o cara que assumiu o controle da parte que tem o Washington. Ninguém mais, ninguém menos que o próprio Caveira Vermelha. O Logan se compadece até ali do Gavião, mas não vai participar disso, só quer o dinheiro dele para poder voltar. E acompanha o cara no encontro, que é a função dele, é porque ele recebeu. Quando chega lá, o Barton entrega, fala que nem quer o dinheiro, só quer a parte que ele prometeu pro Logan. Né? Com o pagamento de real, o que ele quer é um soro para ele. Para ele, mesmo com a idade que ele tá, mesmo cego, poder lutar ao lado deles e derrubar o Caveira Vermelha. Nessa hora o Logan percebe que algo tá estranho e é fuzilado. O Barton tá levantando quando o cara também atira nele, o contato dele, o cara da resistência, um tal de Tobias, e esse cara vai dizer, fala, eu sou da SHIELD desse novo governo. Eu estava infiltrado para que você trouxesse esse soro do super soldado pra gente. A verdade é que não tem resistência nenhuma. E a gente não podia deixar que uma resistência existisse por causa do soro. Então a gente atraiu você até aqui. Ele executa o Gavião Arqueiro, acha que matou o velho Logan, porque ele não sabe, ele acha que aquele cara é um motorista normal, ele não sabe que aquele cara já foi o Wolverine. E é aí que está o erro dele, porque os dois cadáveres vão ser levados, junto com o soro e com o dinheiro, de volta para o presidente, para o Caveira Vermelha. Lá, a gente vê que o Caveira Vermelha tem uma sala de troféus, com a armadura do Homem de Ferro, o escudo do Capitão América, a espada, que provavelmente é a espada de ébano. Ele próprio vive usando o uniforme do Capitão América que ele matou, que no caso era o Capitão América Buck Barnes. Essa história é de uma realidade alternativa, mas a gente vê que é um futuro onde o Buck Barnes se tornou o Capitão América no lugar do Steve. E aí, enquanto ele está ali conversando com o Tobias, o Logan desperta. Mesmo assim, sem desempenhar as garras, mesmo assim sem voltar a ser Wolverine, ele luta contra os caras, pega o escudo do Capitão, mata o Caveira Vermelha, pega o dinheiro, tá vindo um monte de agente para tentar entrar na sala, mas a sala se trancou por dentro para proteger o próprio Caveira, mas trancou ele junto com o Logan. E ele veste a armadura do Homem de Ferro, porque ele também fez parte dos Vingadores nesse universo e ele tem um código para assumir o controle da armadura do Homem de Ferro, porque eles foram parceiros de equipe. E aí ele pega o dinheiro, todo o dinheiro, e sai voando. E aí a armadura, né, ele vai atravessando os Estados Unidos, a armadura vai avisando, tá ficando sem combustível, vai cair, recomendo pouso de emergência, ele vai pra frente, eu tenho que chegar a tempo. Ele cai, né, uma hora a energia acaba mesmo, ele vai andando o resto do caminho, 36 horas, ele derruba os saqueadores lá que vem a armadura caindo com o cara dentro, com dinheiro ainda, e ele chega na casa dele, e tem um cara esperando ele, um vizinho chamado Donovan, e o vizinho vai explicar que família Gang Hulk disse que estava entediada e voltou 2 semanas antes, não deu o prazo ainda dos 2 meses. A esposa dele e as crianças não estão mais vivas. Nessa hora, o cara fala, Logan, não vai fazer bobeira, né? Não vai, se acalma. Ele, Logan não existe mais já, que tal o Wolverine? Desembanha as garras. E aí a gente vê a Gang Hulk, né? A Gang Hulk está espalhada por toda essa região, cometendo todo tipo de atrocidade, vai em bordel, deixa as mulheres desmaiadas e abusa das pessoas no bar também, faz o cara servir eles ali intimidado pela violência, né? Eles meio que devem ser donos do bar porque eles são donos de toda a região. E os dois caras que foram na casa do Wolverine estão se lavando no rio de toda a atrocidade que eles fizeram. E esses dois já vão morrer logo de cara, o Wolverine vai pegar eles dentro d'água mesmo. Aí ele vai achar os caras do bar. Depois ele vai chegar até os caras que estão no bordel. E ele vai chegar na vila da onde o velho Bruce Banner administra tudo isso. Ele vai dirigindo um Fantasticarro, os caras dirigiam um Fantasticarro, né? Vai pôr do piloto automático com uma bomba e com um dos últimos Hulks que ele capturou vivo ainda. Vai destruir um monte de Hulk. E aí, quando todos os Hulks estão mortos, o Banner sai, velhinho, mas super forte, na forma de Banner, super forte. Dá umas porradas no Wolverine, o Wolverine começa a dar umas porradas nele também. O Banner joga uma vaca inteira em cima do Wolverine, quer dizer, ele é super forte mesmo na forma de velhinho. E aí o Wolverine estruxa ele com as garras. Acabou? Acabou nada. Fala, você não devia me deixar nervoso. Nessa hora ele vira o Hulk. Um Hulk monstruoso, ataca o Wolverine e devora ele. A gente vê em seguida que um rapaz sobrou. Sobrou um Hulk. Ele tinha saído, eles falam que tinha um cara que tinha saído buscar uns filmes do James Belushi numa locadora. Você vê, é um futuro. O ataque foi feito meio que lá nos anos 90, que eu falei pra vocês, porque tinha locadora. E aí esse cara tá chegando com os filmes, encontra toda a família morta, vai andando, aí acha o Hulk, né? O Hulk na forma de Hulk mesmo, fala, ô vovô Banner, o que aconteceu? Tá todo mundo morto, me disseram que o Wolverine tá vindo pra cá, e falou, foi o Wolverine. A gente começa de novo, sobrou nós dois, sobrou o bebê, tem um bebê num berço ali, um bebê Hulk. A gente começa tudo de novo, só pegar umas mulheres ali no bordel, não sei o quê. Só que ele tá meio abatido. Fala, o que tá acontecendo com você? Pô, tô com uma congestão e tal. Ele fala, você devorou o Wolverine. Ele falou, mas a gente sempre devorou nossos inimigos.
Ô Banner, mas o Wolverine não tem fator de cura? Nessa hora os olhos do Banner se arregalam, né? Do Hulk. Que ele tá na forma Hulk, se arregalam e o Wolverine sai pelas costas dele. Um pouco digerido por suco gástrico, mas razoavelmente regenerado. E sem roupa, né? Porque a roupa já foi digerida. O outro cara se assusta, fala, o que vai acontecer, Wolverine? Ó, quer viver? Tira essas roupas aí, que eu não quero ficar pelado não. O cara tira. Ó, só não faz nada comigo, nem com o bebê. Ele falou, não, o bebê não vai ficar aqui não, o bebê vai comigo. O cara tirou minha família, o mínimo é eu levar o bebê. O bebê vai ser criado por mim, não vai ser um Hulk, um vilão. E a história termina com o Wolverine, então, voltando com esse bebê para onde ele vivia, sepultando a família dele e dizendo que vai iniciar uma equipe de super-heróis. O primeiro membro recrutado é o bebê Hulk, que uma hora vai crescer, e ele vai derrubar os vilões e trazer a justiça de volta aos Estados Unidos. E essa foi Wolverine, o velho Logan, vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!